Ó, então você já sabe, né, que toda terça-feira a gente está sempre aqui trazendo dicas para você de como a gente cuidar melhor da saúde dos nossos amiguinhos, né? E hoje aqui a gente vai falar, se o Laio conseguir me ajudar aqui rapidinho, né? A gente vai falar sobre um problema que aparece muito nos gatos. É muito comum nos gatos, que são as bolas de pelos em gatos, gente. A gente sabe que os gatos, eles têm um hábito, né, de se fazerem a própria higienização, se lambendo, né? Quem tem gato sabe que eles passam quase o dia todo fazendo isso, é muito comum a gente ver essa cena. Mas o que acontece? Às vezes, pode ser que ao se limpar, eles acabam ingerindo, né, esses pelos e pode criar um bolo, né, dentro dos nossos bichinhos e causar um problema mais sério, né? Esse é o tema do nosso quadro de hoje. A gente está recebendo aqui o veterinário José Bispo, não é isso? Prazer, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E aí, a gente queria falar desse problema que a gente sabe, a gente costuma dizer que os gatos são muito independentes, né? Eles têm esse processo de higiene só, eles não gostam muito daquela coisa do manuseio. Mas como é que de fato acontece esse problema, hein, José? É justamente sobre isso, né? Porque a gente pensa que os gatos, eles são muito independentes, são muito sozinhos. Então, hoje a gente vê que a maioria das pessoas que adotam um pet felino pensa dessa forma. Ah, vou adotar porque ele é mais independente, ele é mais solitário. E, na verdade, não é. E aí, como você bem falou, eles mesmos fazem a higienização. E muitas vezes, porque a gente deixa ele muito tempo sozinho, termina que ele lambe excessivamente, que é uma das causas, né, de formação da bola de pelo, que a gente fala tricobenzoar. Né? A bola de pelo nada mais é do que pelos ingeridos em excessos que vão se aglomerando e formando uma massa sólida, com resto de alimento, com secreções gástricas. E aí forma essa bolinha que termina ou ele expelindo, vomitando, ou em alguns casos a gente precisa até fazer intervenções cirúrgicas. Certo. E quais são as consequências, né, desse problema? Sim. Muitas vezes, quando essa bola de pelo já está formada, os animais começam a apresentar vômito em excesso, diarreia, falta de apetite e muitas vezes também podem causar irritação da mucosa gástrica. Isso faz até com que ocorra sangramentos, que pode levar até a morte, caso não seja intervindo de forma rápida, né? E aí justamente eu foco novamente. Por a gente acreditar nessa independência, muitas vezes os tutores não levam o pet no início dos sintomas. E quando chega até nós, já está no caso mais grave. Tá certo. Bispo, vamos fazer o seguinte, a gente ainda vai conversar sobre esse assunto, eu tenho algumas dúvidas de como, por exemplo, como evitar esse problema. A gente sabe que nos cachorros a gente consegue controlar os pelos, né, fazendo a tosa, com gatinho não é da mesma forma. A gente volta aqui para conversar com o José Bispo, que é o nosso convidado do nosso quadro Amigo Pet de hoje. A gente estava falando sobre um problema muito comum nos felinos, nos gatos, né, que são os bolos de pelo ato dele, né, da auto-higiene, acaba ingerindo alguns pelos e isso pode causar algumas dores de cabeça, né? Você estava explicando os sintomas, não é isso, José? Isso, a gente estava abordando os sintomas, né, para a identificação de quando essas bolas de pelo existirem e como prevenir essas bolas de pelo, né? Porque desde muito jovem, desde muito filhote, os gatos, eles têm essa autolimpeza. E o formato da língua deles fazem com que esses pelos sejam ingeridos. Geralmente são expelidos nas fezes. Quando isso ocorre, ótimo. Muitas vezes não ocorre. Então, uma forma da gente prevenir essa formação é escovar os filhotinhos desde muito cedo, adaptar eles a esse processo de escovação, para não ser um método muito invasivo quando eles estiverem mais adultos. Alimentação de qualidade, uma proteína de um valor nutricional bem elevado, uma proteína nobre, digamos assim, e rações que contenham fibras. As fibras ajudam no movimento intestinal e fazem com que esses pelos sejam expelidos. O que a gente não pode fazer é com que esse trânsito intestinal fique parado ou lento, para que esse pelo se acumule dentro do estômago deles. Tá certo. Agora, como eu disse no começo, a gente tem isso, né, de que os gatos, eles são mais independentes, às vezes não fazem parte nem da rotina de estar levando no acompanhamento de um veterinário, porque a gente acredita que eles são independentes. Então, é interessante a gente ressaltar que os gatinhos, assim como os nossos cães também, eles precisam dessa rotina de cuidados, né, essa rotina de atenção, de visitas ao veterinário, né, e como você falou, acho que uma dica legal para quem é mamãe, papai, né, de gatinhos, é você acostumar desde filhotinho, que aí fica mais fácil de ter na rotina, né? E você também estava explicando, eu queria que você repetisse aí a questão da alimentação, que eu ia justamente perguntar sobre isso, porque como é um problema que eles acabam acumulando esse pelo dentro do organismo, né, pelo o ato, né, da lambida, né, essa alimentação mais rica em fibras vai facilitar com que eles eliminem esses pelos, não é isso? Isso. E outro mito também, além dessa questão da independência, é justamente pelo fato de que é normal o gato vomitar, né? Tu falou, a gente tem essa cultura de nem levar para o veterinário e tudo. E um grande
diferencial foi que na pandemia a população de felinos aumentou. E os tutores de pet estão procurando mais a gente. Tanto é que hoje eu ofereço atendimento exclusivo para gatos aqui em Teresina. E aí essa alimentação é importante, das fibras, movimentar o trânsito intestinal e fazer com que os pelos sejam eliminados nas fezes, que é o que é para ocorrer normalmente. Tá, agora esse problema ele pode ter alguma relação também com a raça, a raça do gatinho? Ele tem algumas raças que são mais propícias? Isso, tem as raças que são mais predispostas por conta do tamanho do pelo. Né? Raças de pelos longos, por exemplo, persa, menicon, essas raças que têm uma pelagem maior ou pelagem média sempre vai ter uma predisposição a ter a formação. Por quê? Porque o pelo não é digerido. Ou ele é vomitado, ou ele vai ser excretado normalmente nas fezes. Caso isso não ocorra, vai gerar bola de pelo. Tá certo, José Bispo, que é veterinário, então mamãe e papai pet. Tá certo que os gatinhos são mais independentes, mas a gente também tem que estar de olho, observando alguns sintomas, né, José? Isso, exatamente. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Tem de Tudo. Volte sempre, tá certo?